Olá, quinto ano! Sejam todos bem-vindos ao nosso Contraturno Digital, aula de número 47. Eu sou o professor Artemio Montanho, do componente curricular de História, e é um prazer estar aqui com vocês e vamos aproveitar ao máximo esse conteúdo. Por falar em conteúdo, vamos ver qual é o título da nossa aula? A nossa aula de hoje tem como título O Diverso é diferente de mim? No nosso objeto de conhecimento nós temos o seguinte: cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. E nós vamos explorar o seguinte foco: diversidade étnica. Então, vamos ao conteúdo da nossa aula. Então, para a gente entender o conceito de diversidade étnica, antes vamos entender o que é diversidade. Diversidade significa variedade, pluralidade, diferença. É um substantivo feminino que caracteriza tudo que é diverso, que tem multiplicidade. Diversidade é a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si. Diversidade cultural é um exemplo, diversidade biológica, diversidade étnica, linguística, religiosa e etc. Então você pode, por exemplo, imaginar a sua sala de aula ou observar ao seu redor os seus colegas que estão sentados do seu lado. O que acontece? Eles são iguais a você? Cor de pele, altura, cabelo, olhos, maneira de falar? Com certeza não, né? Então todo mundo tem um jeito de ser, tem características próprias que tornam a nossa sociedade plural e diversificada. Então, diversidade é essa capacidade que nós temos de perceber que o outro é sim diferente de mim. Então, uma vez que a gente abordou esse conceito, né, de diversidade étnica e também sabemos que existem alguns outros tipos, temos que saber como é que acontece então essa diversidade étnica. Um dos fatores associados a essa questão que proporcionam essa diversidade é a chamada miscigenação. E o que é essa miscigenação? Miscigenação ou mestiçagem significa a mistura de elementos de diferentes etnias, religiões, arte e que vão originar um terceiro elemento. A miscigenação é uma das características marcantes do povo e da cultura brasileira. Bem, a gente tem que pensar que na história do Brasil nós temos a chegada do europeu e depois a do negro no nosso continente. E os indígenas já habitavam há muito tempo, né, essa região e foram conquistados pelos europeus. Então, a partir daí, começa a mistura de etnias, brancos com negros e indígenas, resultou no que temos hoje no Brasil. Claro que além dessa miscigenação, que é essa mistura de etnias, nós temos outro fator importante que contribuiu para essa diversidade étnica, que dá os tons de peles do Brasil, que é a chamada migração. E o que é a migração? É o deslocamento populacional de um lugar para outro. E você pode me perguntar, mas professor, por que as pessoas saem do seu lugar de origem para ir para outro então? Bem, na maioria dos casos, as pessoas saem do seu lugar de origem buscando melhores condições de vida, ok? Então, aqui nós temos algumas dessas etnias que representam essa diversidade étnica no Brasil, né? Seja por conta de mestiçagem, ou seja, por conta de migrações em momentos diferentes da história do Brasil, como, por exemplo, hoje ainda acontece coreanos, chineses e pessoas de diversas partes do mundo chegam ao Brasil. Então, nós temos essa representação de brancos, negros, indígenas, árabes também. Então, diversas pessoas de diversos lugares do mundo muitas vezes buscam melhores condições de vida, trabalho, escolaridade. Então, claro que isso vai fazer com que essas pessoas migrem, busquem novos lugares no mundo, ok? Claro que nem sempre esses migrantes conseguem alcançar os objetivos, né, que buscam ali, essas melhores condições de vida, e muitas vezes também nem sempre são muito bem recepcionados para onde vão. Então, isso acaba desencadeando também alguns outros problemas, né? Então, eles enfrentam, por exemplo, o preconceito. O que é preconceito? Olha a definição comigo. Julgamento ou ideia preconcebida a respeito de uma pessoa ou um povo. Imagina você chegar numa escola nova, ninguém te conhece, mas as pessoas olham para a sua cara e já dizem: eu não gosto dessa pessoa, meu santo não bateu com dele, não gostei, eu acho que essa pessoa não presta.
Mesmo ela não te conhecendo, ela formula uma ideia, né, anterior ao ato de conhecer você. Então, o preconceito é dessa forma. Não conheço, não sei de onde vem, muitas vezes eu julgo alguém sem conhecer, porque eu formulo uma ideia pré-concebida antes de fato eu conhecer alguém. Então, isso é preconceito. No entanto, existe uma coisa ainda mais perigosa do que o preconceito, que é a discriminação. E quando acontece a discriminação? Principalmente quando eu apenas não deixo no pensamento aquelas minhas ideias, aquele meu preconceito, mas eu externalizo, eu verbalizo o que eu penso. Então, olha, discriminação quando os preconceitos são exteriorizados em atitudes ou ações que invadem os direitos das pessoas, utilizando como referência critérios injustos como idade, religião, sexo, raça e etc. E a gente pode parar para pensar nessas questões um pouquinho. Então, quer dizer, professor, que quando eu deixo de lado alguém numa brincadeira ali, por exemplo, quando eu vou jogar bola, aí eu olho para a pessoa e eu acho que ele não é um bom jogador, só porque ele tem uma cor de pele diferente da minha, o cabelo é diferente, e além de achar isso, eu também falo, eu não quero jogar com você porque você não é um bom jogador. Tua cor de pele é diferente da minha, então não deve ser um bom jogador de futebol. Os meninos, né, por exemplo. Isso é discriminação? É. Ou quando, por exemplo, você vai para uma festinha de aniversário e o seu coleguinha só convidou as pessoas que são fisicamente parecidas com ele, né? Eu não vou te convidar porque você é feio, ou porque você é gordinho, ou porque você é baixinho. Isso também é discriminação, porque além de você já ter uma ideia pré-concebida sobre o outro, sobre essas faltas de qualidades que você acha que ele não tem, você ainda externaliza e verbaliza, né, ofendendo aquela pessoa, né, utilizando suas palavras. Então, isso é discriminação. Mas, para além do preconceito e da discriminação, nós temos também uma outra questão que nós temos que falar, tá bom? Que é o racismo. Existem muitas pessoas que dizem, no Brasil não existe racismo, afinal de contas o Brasil é tão diverso, o Brasil é miscigenado, tem uma mistura de etnias diferentes, é o branco, é o negro, é o índio, isso é verdade? Existe sim uma miscigenação muito grande no nosso país. No entanto, nós temos que falar que sim, o racismo existe no nosso país. E o que é esse racismo? É alguém se achar superior, né, porque ele é branco, porque ele tem olho claro, porque tem cabelo louro, e se achar superior a alguém, porque eu sou branco, eu sou mais inteligente, ou porque eu sou mais forte, ou porque eu sou melhor, mais bonito do que você, porque você tem traços indígenas ou traços negros. Então, olha só, superioridade de certa raça humana em relação às demais, características intelectuais ou morais por se considerar superior a alguém. Olha, nós estamos dizendo se considerar, não quer dizer que porque você tem um olho claro, uma cor de pele diferente, ou um cabelo liso ou loiro, né? Isso não quer dizer que você seja superior ou mesmo mais inteligente ou melhor do que ninguém. Entendeu? Você não é superior a ninguém por conta disso, porque por conta desse tipo de pensamento, por exemplo, na Alemanha, né, no chamado período entre guerras entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do nazismo, você já deve ter falado em Hitler, por exemplo, o que ele fez? Prendeu milhares de pessoas porque não eram alemães arianos, não tinham a mesma origem étnica que ele. Ele achava que por ser alto, louro, de olhos claros, ele era melhor do que ciganos, negros e judeus. E prendeu milhares de pessoas em campos de concentração, onde muitos deles foram exterminados. Então, esses milhares, foram tratados como objetos em experiências, foram mortos em câmaras de gás ou mortos de fome em trabalhos forçados. Então, o racismo pode levar a danos irreparáveis aonde você estiver. Então, preconceito, discriminação e racismo não combinam com o nosso Brasil, que é tão diverso, miscigenado, que abre as portas para quem quer que seja. Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Essa foi a nossa aula do Contraturno Digital e vamos ao nosso Aplicando. Então, aqui do nosso Aplicando, tem uma questão para vocês refletirem um pouco, que diz o seguinte:
Um dos grandes desafios do século XXI para tornar o mundo melhor é o de aprender a conviver com os outros, aceitar e respeitar os que são diferentes na cultura, na religião, nos costumes, na sexualidade, etc. A intolerância, os preconceitos, as discriminações e o racismo, no entanto, vem crescendo. Sobre esse assunto, é correto afirmar. Vamos ver então o que é afirmado nisso aí? Na alternativa A, o princípio de que todos os seres humanos são iguais, independente de sexo, cor da pele, orientação sexual, local de nascimento, valores culturais, existe de direito e de fato nas sociedades democráticas. B, o racismo consiste numa tendência de desvalorizar certos grupos étnicos, sociais ou culturais, atribuindo-lhes características inferiores e manifesta-se na segregação e rejeição de valores culturais. Letra C. Os neonazistas, os carecas, os arianos, entre outros, são grupos organizados que visam combater os preconceitos, sobretudo contra migrantes pobres. E letra D. A xenofobia e a homofobia atingem em maior grau os indígenas, os negros e a mulher, considerados inferiores em determinadas sociedades. Então, qual você acha que é a alternativa correta para essa questão? Vamos verificar. Nós temos como alternativa correta aqui a letra B, que diz o seguinte: o racismo consiste numa tendência a desvalorizar certos grupos étnicos, sociais ou culturais, atribuindo-lhes características inferiores e manifesta-se na segregação e rejeição de de valores culturais. E no nosso comentário nós temos o seguinte, vamos ver o nosso comentário. Então, segundo o dicionário Primeirão da Língua Portuguesa, racismo é uma teoria que defende a superioridade de um grupo sobre outros, baseada num conceito de raça, preconizando particularmente a separação destes dentro de um país, segregação racial ou mesmo visando ao extermínio de uma minoria. Então, preste atenção que esses conceitos de preconceito, discriminação e racismo principalmente, são muito perigosos se de fato a sociedade levar isso em prática, se isso espalha de modo tendencioso, isso pode causar um dano irreparável dentro da nossa sociedade. Então, esse foi o nosso Aplicando. Então, vamos fazer uma verificação aqui nas nossas considerações finais. Então, nós verificamos na nossa aula de hoje um pouco sobre diversidade étnica, não foi isso que nós vimos? Então, claro que um dos conceitos que nós vimos foi a questão do preconceito, ou seja, aquele pensamento pré-concebido, uma opinião formada que você tem sobre algo ou sobre alguém, mesmo antes de conhecer esse alguém. Uma outra questão que nós vimos foi também a questão da discriminação, que é quando aquele preconceito, aquela ideia pré-concebida que eu tenho, eu coloco ela em ação, ou seja, eu externalizo. Eu falo para alguém naquela tentativa mesmo de ofender, você é feio, você é baixo, você é magro demais. Então, quando eu verbalizo aquele meu preconceito, eu estou cometendo discriminação. Mas, para além da discriminação também, do preconceito e discriminação, nós temos algo muito perigoso, que é o racismo, que por conta disso, levou milhares de pessoas a morrer nos campos de concentração na Alemanha, na Polônia e outros lugares do mundo, ali quando a Alemanha era governada por Adolf Hitler, a Alemanha nazista que matou milhares de pessoas nesses campos de concentração. Então, preconceito, discriminação e racismo, infelizmente, andam acompanhando a diversidade étnica. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer para mudar essa situação. Sabe o que é? Praticar o respeito. Você imagina que numa sociedade como a nossa, no Brasil, tão diversificada etnicamente, culturalmente também, é necessário que haja o respeito. Eu entender que o outro tem tanto valor quanto eu, tá bom? Então, sim, o diverso é diferente de mim, mas eu não preciso ser racista, preconceituoso ou discriminar as pessoas, muito pelo contrário. Eu tenho que praticar o respeito. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital se inscrevendo no nosso canal e seguindo as nossas redes sociais. Então, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau!